Para mim? Ah, começou então. Então vamos iniciar nossa reunião. Bom dia, pessoal. Aqui estamos para mais uma reunião do Núcleo de Filosofia Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né, ABC2, continuando a nossa temporada de estudos a respeito da filosofia reformacional, né, o meio intelectual neocalvinista. E hoje, a palestra de hoje se chama Herman Doivert. Eu sou péssimo com sobrenomes holandeses. Herman Doivert, motivos básicos, né? Nosso palestrante é o Josué Reichel, não sei, desculpa a pronúncia. Então, vou apresentá-lo, né? Em seguida, a gente faz uma breve oração e eu já lhe passo a palavra, Josué. Então, o Josué, ele é casado com a Lili e pai do Benjamin, é sociólogo pela UFPEL, com especializações em História da Filosofia pela Unicinos, Educação Bilíngue pelo Instituto Ivote e Gestão Escolar também pelo Instituto Ivote. É mestre em Teologia pela Este, professor da Faculdade Instituto Ivote, atuando principalmente com literatura inglesa e bilinguismo. Diretor do Labre Sul e autor de Reformai a Vossa Mente, pela editora Monergismo, né? Então vamos passar agora para a oração, antes de iniciar a nossa palestra de hoje, né? Então oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos por mais este dia, por mais esta semana que chega ao fim, por mais este mês de vida. Graças te damos, acima de tudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Graças te damos, por termos este espaço de estudo, de discussão, de reflexão, para a edificação do teu reino, para a honra e glória do teu nome. Envia teu Santo Espírito nesta manhã, para que nós possamos ter nosso entendimento aberto, para compreendermos mais sobre o que vai ser nos apresentado, que isso possa ser edificante em nossas vidas, que nós possamos levar isso para as outras pessoas, para o mundo, que nós sejamos sal na terra e luz no mundo, refletindo o sol da tua graça, Senhor. Graças te damos, pedimos a tua ajuda e tua misericórdia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Josué, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, nessa manhã de sábado. Então, passo a palavra para você, fique à vontade. Maravilha, obrigado, Guilherme, Jean, turma toda aí. Bom, pessoal, eu vou, então, tratar desse tema, né, com vocês, que é o tema dos motivos base ou básicos em Herman Doivert, né. Não vou tratar aqui de aspectos biográficos, a gente pode retomar alguma questão do Doivert aqui, ou outras temáticas, né. Eu sempre falo isso, mas é verdade, há alguns anos, né, que tenho interagido com o pensamento de Doivert, e alguns momentos mais intensos, outros um pouco menos intensos. Então, a gente tem essas fases, né, com os autores, né, com um pensamento, com uma tradição, e eu ainda tenho a sensação, isso é bem tranquilo de dizer, né, que eu estou ainda tocando a superfície de um iceberg, né, essa sensação que a gente tem, né, com toda com qualquer tradição, acho que funciona assim, né, você desvela aspectos, olha outras questões, mas estou bem ciente de que tem muita coisa ainda, né, para ser entendida, compreendida, e, enfim, vou apresentar, então, introduzir para vocês, para quem não conhece, para quem já sabe, procurar também expandir um pouco das categorias, né, dessa ideia de motivos básicos. Deixa eu ver aqui, então, vamos lá. Enfim, tá. Vocês conseguem ver a apresentação? Tudo certo? Tá bem. Sim, tranquilo. Tá bem. Bom, queridos, o Herman Doivert, então, esse filósofo holandês, né, nascido no final do 19, faleceu em 1977, foi um importante jurista, autor holandês que produziu dentro do contexto, né, esse chamado movimento neocalvinista, né, que tinha outros grandes nomes, principalmente na área da teologia, mas não somente, né, outros vultos, como o próprio Abraham Kuyper e Herman Bavinck,
e outros, né? O Doiver, então, digamos assim, né, foi eminentemente um dos filósofos, articuladores, né, professor da Universidade Livre de Amsterdã, que foi fundada pelo próprio Kuyper, né? Mas vamos lá então, gente. Nesse aspecto, é claro que essa ideia de motivo base, ela está imbricada com toda a filosofia de Doiver. Mas eu vou tentar explorar aspectos da filosofia de Doiver na medida que a gente caminha nesse tema também, tá? Mas em linhas gerais, gente, para começar, bem introdutório, a gente fosse pensar na ideia de história, né? De uma maneira muito fundamental, a gente poderia pensar na história como esses três momentos, digamos assim, né? O próprio tempo poderia ser, em um sentido, por mais difícil que seja filosofar a respeito do tempo, né? Mas o tempo teria essas três, vamos lá, aspectos ou dimensões. Você tem um passado, um presente e um futuro, basicamente, né? No caso da ordem aqui, um passado, um futuro e um presente, né? Doiver usa essa terminologia grega do arche, né? Uma ideia de origem, aquilo que passou, isso é bem fundamental. Nós temos também uma ideia de telos, né? Daquilo que vai vir, um propósito futuro. E nesse meio tempo, a vida acontece no presente, né? Nesse equilíbrio, nessa tensão entre uma ideia de arche e uma ideia de telos, existe um arete, né? Um discernimento para saber o que seria uma vida virtuosa. Então nós equilibramos essas duas dimensões aí para entender o que significa viver uma vida boa, digamos assim, né? Esse é um tema da filosofia já introduzido pelos gregos, né? Mas eu queria colocar aqui, né, essa ideia fundamental do tempo dividido em passado, presente, orientação e o futuro, né? Bom, uma das grandes perguntas que pensadores, filósofos, e o próprio Doiver lidou com ela também, é essa pergunta, né, qual é a força motriz da história? Ou o que move a história, né? Qual o elemento fundamental, qual o aspecto fundamental, né? Ou outra maneira de colocar isso, o que gera a mudança, afinal de contas, né? Então a gente ouve muito isso no discurso popular, né? Não, o Brasil só vai mudar quando tal coisa, né? Quando fizer uma mudança estrutural econômica, quando a reforma política acontecer, as instituições precisam ser reformadas, né? Ou tem gente que vai para um viés cultural, não, quando a cultura mudar, afinal de contas, né? O que faz, que gera, o que é o motor da história, né? Essa é uma pergunta que tem sido feita por muitos, e essa é uma pergunta que Doiver vai responder também, tá? De uma maneira bem particular, usando esse conceito de motivo base, tá? Então já um primeiro insight aqui, né, da perspectiva dele. Mas antes da gente entrar nessa ideia de como o Doiver responde essa pergunta, eu vou apresentar alguns exemplos, três, acho que aqui, de respostas a essa pergunta que diferem da resposta que ele mesmo deu a essa pergunta, né? Então, uma possibilidade de responder essa pergunta, qual é a força motriz da história, é essa ideia, né, de a luta pela sobrevivência move a história, né? Então, o que faz, e aí, né, você pede talvez uma base mais, vamos lá, né, talvez uma pegada mais às ciências da natureza, campos, ou biologia, outros campos similares, né, mas essa ideia de que tudo que surge, por exemplo, no campo da cultura, da produção econômica, ela teria, no fundo, teria como fundamento essa questão da sobrevivência, né? A gente precisa né, evoluir, a gente precisa manter a sociedade acontecendo para que a vida humana, em última instância, aconteça. O que, de fato, não deixa de ser verdade, tem um aspecto verdadeiro nisso, né? Mas tem muita gente que responde à pergunta dizendo, olha, esse é o fundamento último e é o que move a história em última instância, né? E aqui eu trago uma citação bastante longa, né, para um slide, eu sei que não é recomendável isso nas apresentações, mas vamos lá, hoje estou entre filósofos aqui, dá para colocar bastante texto, né? Uma citação do Richard Dawkins, né, o famoso, agora, cristão cultural, né, mas no passado ateísta inglês, né, na sua obra mais conhecida, né, o Gênio Egoísta. Ele fala o seguinte, ele abre o texto, assim, o livro, assim, a introdução, né, a vida inteligente em um planeta alcança a maturidade quando finalmente descobre a razão de sua própria existência, significado, né.
Se criaturas superiores do espaço algum dia visitarem a Terra, olha o Dawkins viajando aqui, né? A primeira pergunta que farão para avaliar o nível da nossa civilização será: já descobriram a evolução? Organismos vivos existiram na Terra sem jamais saber o porquê, por mais de 3 bilhões de anos, como é português de Portugal aqui, né? Até que a verdade finalmente pontou em um deles, né? Eu coloquei note a linguagem religiosa de revelação aqui, né? O nome dele era Charles Darwin. Para ser justo, outros já haviam tido lampejos da verdade, mas foi Darwin quem primeiro reuniu uma explicação coerente e plausível do porquê existimos, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas olha, eu quero chamar a atenção a esse ponto. Olha só, o Dawkins continua aqui. Darwin tornou possível que dessemos uma resposta sensata à criança curiosa, cuja pergunta abre este capítulo. Já não precisamos recorrer à superstição diante dos grandes problemas. Existe um sentido para a vida? Para que servimos? O que é o homem? Após formular a última dessas questões, o eminente zoólogo J.J. Simpson afirmou o seguinte: o ponto que quero destacar agora é que todas as tentativas de responder a essa pergunta antes de 1859 não têm valor algum. E estaremos em melhor situação se simplesmente as ignorarmos por completo. Olha que interessante, né? Então você descobre uma nova forma de interpretar o mundo e tudo que foi produzido, articulado anteriormente, não tem valor nesse caso, né? A filosofia e as disciplinas conhecidas como humanidades ainda são ensinadas quase como se Darwin nunca tivesse existido. Sem dúvida, isso mudará com o tempo. De qualquer forma, este livro não pretende ser uma defesa geral do darwinismo. Não, né? Em vez disso, explorará as consequências da teoria da evolução para uma questão específica. O objetivo é examinar a biologia do egoísmo e do altruísmo. Enfim, sem entrar no mérito aqui, tá, gente? A questão não é Darwin, não é a evolução, mas a questão é a perspectiva fundamental, né? A colocação do peso, tanto da mudança da história e do significado de todas as coisas, da existência, das relações, né, da vida humana, a partir dessa realidade, né, seja da seleção natural ou da luta pela sobrevivência, né? Então, todos os biólogos fazem isso? Claro que não, né? Mas aqui eu estou apresentando uma perspectiva, né, uma espécie de tipo ideal, assim, de que vários assim o fazem, respondem essa pergunta da história, mobilizando essas categorias da sobrevivência, né? Bom, uma segunda maneira de responder essa pergunta, o que move, qual é a força motriz da história, é essa aqui. A economia move a história, né? E essa talvez a gente está mais familiarizado ainda, porque ela está presente no discurso público, e, em um certo sentido, num senso comum, e ela está diluída, ela está cristalizada, né, em várias das nossas conversas, né? Então, quem trabalha aí na área da educação, por exemplo, como eu trabalho, sei que alguns de vocês trabalham, né? Você muitas vezes ouve isso, né, no contexto público. Como é que vai mudar a educação no Brasil? Tem que investir economicamente, né? E claro que tem que investir economicamente, mas tem muita gente que pensa assim, não, o grande fundamento de mudança de uma sociedade é econômico, né? Então, você faz as mudanças econômicas, estruturais necessárias e tudo o resto, então, vai, a partir daí, se desenvolver, né? De novo, não se trata de aqui negar, né, ou desdenhar da dimensão econômica, mas aqui é quando esse fundamento, um tema em Doiver aqui, né, quando esse aspecto da realidade é feito como um fundamento, né. Bom, aqui perspectivas clássicas, tá, gente, tanto na economia quanto na própria sociologia, né, o campo do qual eu venho também, são evidentes, né, assim se abre o manifesto comunista lá de Marx e Engels. Coitado, nem coloquei Engels ali, né? Todo mundo ignora ele. Parece que ele ajudava a sustentar o Marx, né? É uma outra conversa. Mas vamos lá, 1848, tá, gente? A abertura do Manifesto Comunista. A história de toda a sociedade existente até hoje, a história da luta de classes. Homem livre, escravo, patrício, plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz. Em resumo, opressor e oprimido. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, travando uma luta ininterrupta, ora velada, ora aberta, que terminou cada vez ou na reconfiguração revolucionária de toda a sociedade, ou na ruína comum das classes em conflito, né? Então, Marx, acho que captura isso, né? A própria sociologia carrega essa dimensão como não somente a economia, mas a divisão do trabalho, né? Para ser mais preciso aqui, né? A organização do trabalho, no caso,
da sociedade capitalista, para Karl Marx, né, em classes sociais. É isso que move a história. Né? Marx tinha essa ideia falava de uma infraestrutura, uma superestrutura, né? Então, não adianta você mudar as coisas que estariam nessa superestrutura, né? No campo ideológico, que ele usava essa linguagem, né? Cultura, religião, isso aí é só um mero reflexo das bases econômicas, da divisão do trabalho, da luta de classe, né? Então, onde é que vai se dar a luta verdadeira da mudança? É na base, na infraestrutura, né? Então, a economia move a história. Não mudar economicamente, não mudar as relações de trabalho, não muda nada. Então, basicamente, essa é a resposta, assim, em linhas gerais, de Marx, né? Lá na ideologia alemã, né, ele tem essa citação aí, essa colocação que é a seguinte: enquanto na sociedade comunista, onde ninguém tem uma esfera exclusiva de atividade, mas cada um pode se realizar em qualquer área que desejar, a sociedade regula a produção geral e assim torna possível que eu faça uma coisa hoje, outra amanhã, caçar pela manhã, pescar à tarde, cuidar do gado à noite, criticar depois do jantar. Essa é a clássica visão do paraíso marxista, né? Então você tem ali a própria obra da Frida Kahlo, né, que se chama o Marxismo trará cura às nações, alguma coisa assim, essa obra, né? Você vê ela ali, né, sendo curada, né, largando as muletas, né, a visão do Marx ali no fundo, né, o tio Sam meio de canto ali sendo expulso, e a pomba descendo, né, da revelação marxista para ela, segurando o livro vermelho do comunismo, né? Mas, enfim, essa ideia de que uma sociedade que, então, muda a sua reestrutura, a sua produção econômica, né? Então, você pode, não tem mais eu posso escolher o que eu quero fazer, né? De manhã eu caço, saio para pescar de tarde, né? Cuido do alimento gado aqui de noite, e depois do jantar, né? Vou fazer filosofia, vou ler um pouco, então tem essa ideia de um paraíso, da escolha, né, da não mais, do não mais julgo de uma classe sobre outra, enfim, né. Uma outra possibilidade, e teria muito mais para dizer, tá, gente, esse ponto, mas só para fins ilustrativos. Uma terceira forma, muito comum hoje, tá, a gente é um tema que a gente tem explorado bastante aqui no Labri, que tem a ver com a tecnologia também, essa ideia de que a informação move a história, né. Então isso tem a ver, inclusive, com a nova articulação aí enfim, do pessoal do futurismo aí, né? Enfim, a gente pode conversar, não aguento mais ouvir palestra de futurista aí, né? O cara é futurista, então, mas vamos lá, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas essa ideia de a informação seria o que define a história. Assim faz Yuval Harari, né, no seu famoso Homo Deus, que eu recomendo, né? Acho que todo mundo tem que ler Homo Deus, apesar de extremamente frágil, filosoficamente, teologicamente, é uma obra que nos ajuda a informar sobre uma visão de mundo específica, do transhumanismo também, né? Depois o Harari parece que tem uma volta, tem uma crítica aí que ele faz, mas ele articula muito bem essa visão transhumanista, né? De uma nova esperança na tecnologia, que eu tenho chamado particularmente uma nova modernidade. Mas essa é uma outra discussão também. Olha o que ele comenta lá no Homo Deus, né? A transferência de autoridade dos seres humanos para os algoritmos está acontecendo ao nosso redor. Não como resultado de alguma decisão governamental banal, mas devido a uma enxurrada de escolhas pessoais triviais. O humanismo ordenava, ouça seus sentimentos, eles lhe dirão o que fazer. Mas o dataísmo diz, ouça os algoritmos, eles o conhecem melhor do que você mesmo. Então essa a dataísmo é o que o Harari chama da nova religião da humanidade, né? Que é a religião dos dados. Então ele define, inclusive, a vida humana como fluxo de dados. Então, a ideia é você incrementar a capacidade de processamento de dados, né? Enfim, isso entra na discussão de inteligência artificial, o que é humano, né? Então, é uma discussão bem importante aí. Mas o ponto dele é esse, gente, que é uma espécie de, eu chamo de uma nova modernidade, porque é uma rearticulação lá do que o Comte e o Durkheim queriam com a própria sociologia no século XIX, né? Uma nova religião para a humanidade. Agora com uma nova roupagem, com a cara da tecnologia, mas ali presente. Mas o ponto é esse, né? A informação move a história. Ele continua. O dataísmo, né, não se limita a profecias ocas. Como toda religião, ele brinca, né? Ele possui seus mandamentos práticos. Antes de tudo, um dataísta deve maximizar o fluxo de dados, conectando-se cada vez mais meios e produzindo e consumindo cada vez mais informação. Como outras religiões bem-sucedidas, o dataísmo também é missionário. Seu segundo mandamento é ligar tudo ao sistema, inclusive os hereges que não querem ser conectados. E tudo
significa mais do que apenas seres humanos. Significa todas as coisas. Nossos corpos, é claro, mas também os carros nas ruas, as geladeiras nas cozinhas, as galinhas e seus galinheiros e as árvores na selva. Todos devem ser conectados à internet, todas as coisas, tá? Então essa é uma outra discussão aí também da internet de todas as coisas, que a gente pode entrar, mas o ponto é esse, né? É o que dirige a história, a informação em última instância, tá? Deixa eu pular isso aqui. Bom, e aí nós chegamos então em a visão do Hermann Doiber de história, né? E como é que ele vai responder a essa pergunta também. Central em Doiber, gente, não sei quando vocês já estudaram isso, mas essa ideia do coração, né? E aqui não entendido como lugar de processamento dos sentimentos, né? A gente geralmente usa na cultura contemporânea essa ideia de uma oposição entre mente, racional, né? Coração, sentimento, mas o coração nessa ideia hebraica de o centro da vida, né? O core, né? Aquilo que vem do latim mesmo, né? O corum, né? Então aquilo que está no centro da existência humana. E para Doiber, esse centro da existência humana, ele é religioso por natureza, vou comentar isso, e ele está orientado em direção a um arre, está orientado em direção a uma ideia de origem, tá? E essa ideia de origem, essa concepção de um absoluto, que em última instância é o que é a religião para Doiber, né? É o que é o aspecto religioso, é o que vai orientar o ser no mundo, não somente do indivíduo, mas de comunidades espirituais, comunidades religiosas, tá? Então, o que move a história para Hermann Doiber, né? A resposta dele é os motivos base religiosos. Então, os motivos bases religiosos que são fundamento. Existem dimensões diversas no fazer histórico? Claro que sim. E aqui Doiber vai associar a história com a cultura, tá, gente? A história para ele é no inglês é unfolding, né? O desenvolvimento, o desdobrar dos aspectos culturais, né? Em última instância, é o desdobrar do mandamento cultural no Éden de cultivar o jardim e expandi-lo para o jardim para além do Éden, né? É produzir, é trabalho, é desenvolvimento, é relacionamento, é produção artística, enfim, a vida humana se desenvolvendo na Terra. Isso é a história, né? O passar do tempo e o desdobrar da cultura, tá? Mas para ele o que vai ser o fundamento desse passar de tempo e desdobrar da cultura são justamente esses motivos base, né? Ele comenta lá na obra, né, as raízes da cultura ocidental. Eu tenho muitas referências ali da língua inglesa, mas todas elas estão traduzidas já, a maioria delas traduzidas em português já, tá, gente? Ele comenta, as escrituras nos ensinam não apenas que o coração, ou alma, é o centro religioso de todo indivíduo e da existência temporal do homem, mas também que cada homem, cada ser humano, é criado na comunidade religiosa da humanidade. Esta é uma comunidade espiritual. Ela é governada e sustentada por um espírito religioso que atua nela como uma força central, tá? Então, percebam, é claro que para uma mente secular, isso aqui é muito difícil de capturar, né? É difícil de explicar, né? Mas essa ideia é que, olha, se nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, nós somos criados como indivíduos, mas também nós fomos criados como humanidade, né? Então, essa nossa relação central com a origem, que em última instância é com o próprio Deus, ou com os ídolos, esse é o ponto de Doiber, vai ser a grande força que vai dirigir o desenvolvimento para uma direção ou outra, né? Então, aqui já adianto um tema em Doiber, que é essa ideia de que não existe sujeito, ou pessoa, ou comunidade religiosamente neutra, né? Porque ele não define a religião como um conjunto de um rito ou certos, uma forma simplesmente de crer, mas ele define essa relação com a ideia de origem última, que todos precisam ter, e têm, de uma maneira natural, porque isso é o que dá sentido à história. Por mais que você diga, não existe Deus, tudo bem, mas em alguma coisa o seu coração, o core, né, vai estar ancorado, digamos assim, vai perceber, né, ainda que não articulado plenamente, racionalmente, mas vai colocar a sua confiança, né? Essa é a ideia do religioso em Doiber, né? E para ele, gente, são 4 esses motivos fundamentais, né, da cultura ocidental, bem importante, que ele não explora também outros temas do Oriente, mas Ocidente aqui, tá?
Ele fala do motivo base grego, matéria e forma, aí do cristão, criação, queda e redenção, escolástico, medieval, natureza e graça, e o moderno, natureza e liberdade, tá? E daí eu vou comentar um pouquinho de cada um, assim, até vou dar uma corrida, porque tem muitos slides para a gente poder ter um tempo de conversa também, né? Vamos lá. Então, isso é importante em Doiver, aqui, né, trago essa imagem de Santo Agostinho também, que é da onde ele bebe dessa ideia do coração, né? Também da ideia de religião, vem diretamente aí de Agostinho, tá, gente? Passando pelos reformadores, Calvino, né, e Lutero. Então, para Doiver, o ser humano é religioso por natureza. Essa ideia, o coração humano, ele busca significado. Ele dá significado à realidade, e para ele esse significado está ancorado justamente nessa ideia de arre, de origem, né? Então, por isso que todos são religiosos por natureza, tá? Não é que todo mundo tem uma religião, confessa algo estruturado como a gente conhece, não. Mas nesse sentido agustiniano aqui, tá? De coração que está orientado para Deus ou para os ídolos, né? Lutero falava isso, né? Ou o ser humano Lutero era uma linguagem um pouco mais brusca, assim, né? Mais bruta. Ou o ser humano é montado, como um cavalo, né? É montado pelo Deus, ou por Deus ou pelo diabo, né? Ele tinha essa coisa bem forte, né? Mas assim, essa ideia de ou Deus ou os ídolos, não teria meio termo, né? Isso acabaria, então, é um grande tema em Doiver, com o mito da neutralidade religiosa da razão, né? Então, o mito moderno, iluminista, pós-Revolução Francesa, aqui, de que existe uma esfera da vida, ou especialmente a esfera pública, teria que ser uma esfera onde a razão natural, a razão neutra atua, opera, né? Onde os indivíduos se encontram sem preconceitos, sem pressupostos, né? Então, ele diz, olha, isso é impossível, porque o nosso ponto de partida, o starting point, é justamente essa orientação do coração para um motivo base específico. E esse motivo base, essa orientação vai moldar a nossa orientação, a forma de ver o mundo, de produzir cultura, de nos relacionarmos, de produzirmos arte, enfim. Tranquilo até aqui, gente? Bom, desculpa, esse aqui eu acabei não traduzindo. É que essas palestras foram dadas originalmente no Abril lá da Inglaterra, daí eu estava traduzindo elas para vocês, esqueci alguns slides, talvez. Mas o primeiro motivo base, então, que ele explora é essa ideia de matéria e forma, tá? Que advém, de acordo com ele, com dos gregos, tá? E para Doiver, que eu vou puxando muita coisa da memória, né? Esses motivos bases, os três que ele cita, né? Matéria e forma, natureza e graça e natureza e liberdade, ou seja, ele fala que não é um motivo base cristão de criação, que é a redenção, eles seriam dualistas por sua natureza, né? São explicações da realidade que não conseguem encontrar, de fato, uma síntese, e não são integrados, não explicam o todo, né? Eles são uma espécie de tensão o tempo inteiro, né? Porque ou você, para explicar precisaria reduzir ao outro, né? Para explicar a forma, você reduz a matéria, ou para explicar a matéria, você reduz a forma, que é um tema que a gente vai ver presente de fato, desde os gregos até a ciência contemporânea, né? Como é que você, na discussão, por exemplo, mente, cérebro, né? Como é que você, na tentativa, muitas vezes, de reduzir a mente, você precisa reduzir, então, a forma, nesse caso, a matéria, né? Então, você reduz aos processos neurais. Enfim, isso está presente até hoje, né? A gente é livre ou não é, os nossos genes nos determinam, a cultura, enfim, está presente. Mas, vamos lá, vamos passo a passo aqui. Olha o que o Doiver comenta. Eu acho que essa obra aqui, né, Reforma e Escolasticismo, não sei se ela está traduzida em português. Se alguém souber aí, dá um toque, mas eu acho que não, tá? Ele comenta o seguinte: a filosofia grega nasceu do encontro entre a religião da natureza pré-homérica e a posterior religião cultural do panteão olímpico. Esse encontro é a origem do profundo conflito religioso na consciência grega, que se manifesta na oposição polar entre o motivo da forma e o motivo da matéria. Uma vez que se possui essa chave, toda a história da filosofia grega é iluminada de uma maneira surpreendente. Para Doiver, gente, se tiver alguém, algum especialista em filosofia antiga, pode ajudar, né? Não é o meu caso, né? Mas para Doiver, a gente tem muito essa imagem, né, da filosofia popular, essa imagem mais popular, mais comum, assim, da filosofia nascendo como uma oposição
a religião grega, digamos assim, né? Doivre vai dizer, na verdade, que esse dualismo matéria-forma nasce de uma oposição que já está dentro da perspectiva religiosa grega, tá? De uma religião popular da matéria, expressa na crença numa divindade que é a Ananke, que é essa ideia de destino cego, tá? Que vai entrar em conflito com uma articulação posterior, que é dos deuses olímpicos, que é uma articulação mais complexa e que tem a ver com uma dimensão cultural, né? Então, os deuses do Olimpo, eles não são criadores da matéria. Tanto é que os deuses do Olimpo, né, a religião cultural grega posterior, ela não se mistura com a matéria. A divindade, inclusive, ela não pode ter a ver com a matéria, porque a matéria não tem nada a ver com o que é divino, né? Mas a matéria também é entendida de uma maneira religiosa na religião popular grega, tá? E esse dualismo aí vai ser bem interessante, porque nesse ponto depois, do próprio surgimento do cristianismo, a gente vai ver tensões que são importantes ali. Ó, vamos avançar. Aqui tem um gráfico, mas só para a gente entender um pouco da história ali, né? Que essa religião pré-homérica, então, né, que é a da Ananke, com a ideia de destino cego. Olha o que ele comenta. A religião pré-homérica não possuía deuses com forma particularizada, como a gente conhece, né? Zeus, Eros, enfim, todos os outros do panteão, né? Dionísio, enfim. Mas, no máximo, certos símbolos para a divindade, a qual era concebida como invisível. Aqui há claros traços de uma religião da terra e da água, ao passo que a religião olímpica de Zeus parece ter surgido da adoração de um deus do céu, originalmente indo-germânico, isto é, uma divindade individual particular. Essa religião antiga tem o caráter de mito da natureza, e como a própria natureza, é mais selvagem, mais imprevisível, muitas vezes mais cruel e demoníaca do que os deuses de Homero, né, o grande poeta que articulou a ideia da religião cultural. O grego pré-homérico se aproximava de seus deuses com temor, profunda humildade, piedade e reverência. Seus deuses eram deuses das ordens sagradas e inquebrantáveis do nascimento, da morte, do sangue, da terra, da procriação e do crescimento. Tá? Então, o que o Doivre está apontando? Havia uma tensão religiosa muito grande na Grécia Antiga entre essa religião da natureza e com a posterior surgimento, após a articulação homérica, com essa nova religião da cultura. Teria dado essa ideia, a origem da ideia de forma, mais conhecida lá em Platão, né? Na articulação platônica. Mas isso gerou uma tensão fundamental de origem religiosa que refletiu depois no desenvolvimento e impactou a cultura ocidental para sempre, né? Digamos assim, né? Então você tem a sequência aqui, né? Depois você tem a escrita da Odisseia de Homero, ali no século VII a.C., depois o primeiro, assim chamado, primeiro filósofo, Tales de Mileto, aí tem os filósofos pré-socráticos, né? Heráclito, os filósofos da natureza, assim chamados, Sócrates, e aí Platão e Aristóteles. Só para dar uma ideia, assim, do tempo, da timeline aí, né? Olha que o Doivre comenta aqui na mesma obra, Reforma e Escolasticismo. A nova religião cultural pós-homérica foi incorporada na religião oficial da polis grega. Ela criou o primeiro centro religioso nacional no Monte Olimpo. Em contraste com a religião da natureza, tratava-se da religião da forma, medida e harmonia. Logo recebeu sua expressão mais tipicamente grega no Apolo Délfico, o legislador. As divindades olímpicas deixaram a mãe terra e se tornaram deuses forma, imortais e radiantes, que em sua forma suprassensível e figura pessoal eram equivalentes a poderes culturais idealizados, personificados. Então ela surgiu também, como na medida que a polis estava se formando, a ideia de, né, a própria articulação da democracia grega, das instituições gregas, se formava também a partir desse novo ideal religioso. Tá? Opa, aqui cortou legal e não foi traduzido. Ah, não, tá aqui. Peraí, será que não... Ah, tá. Vamos lá. Aqui, né, o que a gente pode dizer, né? Então, esse demiurgo, esse deus platônico, não era um deus que criou todas as coisas, né, como eu comentei, né? Mas é um deus que dá forma a todas as coisas. Os deuses gregos da religião olímpica dão forma, eles não criam, né? Uma vez que
o significado, né? Has been given by Ananke, a matter which has neither form nor meaning. Então, se é que tem uma criação ou uma ideia de matéria, vem dessa ideia de destino cego, que eles assim denominavam de Ananke, né? Não era que os gregos colocavam, né, a razão contra a crença religiosa, mas a própria crença religiosa deles depois se tornou a razão. Né? Então, isso é interessante, né? A razão ali da filosofia não era oposta a uma dimensão religiosa, mas era uma razão religiosa já com essa ideia de forma, né? Contra a ideia de matéria. Tá? Bom, o que é, então, fundamentalmente essa explicação, então, esse motivo base grego, é que a divindade, o que é divino, não se mistura com matéria. Tá? Não tem a ver com a origem, ela é supranatural, suprassensível. Né? Isso aqui vai ficar mais claro, gente, na medida em que a gente vai entender depois as sínteses feitas no período medieval, na explicação de Doiver, e no período moderno. Tá? Eu vou avançar aqui. O segundo motivo base, então, é esse, a criação, queda e redenção. Que tanto na perspectiva judaica, né, depois a cristã, a judaico-cristã, muito distinta dessa perspectiva da matéria e forma, da divisão, do dualismo matéria e forma. Olha o que Paulo vai dizer lá em Colossenses 1. O Filho é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo, né, um hino clássico da cristologia aqui. Primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois Deus achou por bem fazer habitar nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Gente, percebam que coloquem, né, uma lente de um grego antigo, né, arraigado nesse dualismo matéria e forma, lendo isso, né? Então a divindade do cristianismo, né? O Filho, ele, através dele, Deus Pai, cria todas as coisas, matéria, Ananke, em todas as formas culturais, visíveis e invisíveis, né? Ele não está oposto à dimensão material aqui nesse caso, né? Lá em Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No pensamento dualista matéria-forma, a partir do verso 2 não teria problema nenhum, né? A terra estava sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Ou seja, a divindade dá forma àquilo que não tem forma. Mas, na perspectiva judaico-cristã, no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? Então ele também criou a matéria. Né? Ele não somente deu forma, como o demiurgo grego, ele é o criador de todas as coisas. E isso é, gente, uma ruptura radical com o pensamento dualista grego. Tá? Radical. Bom, eu estou avançando aqui porque tem bastante coisa, tá? Não quero me passar a respeitar o tempo aí também. Vamos lá. Por isso, gente, esse fato gerou muitas tensões no início do cristianismo. Lembra que Paulo fala, né? É loucura para os gregos, né? Também por causa disso, o evangelho. Né? Como assim? Né? Um Deus que criou todas as coisas, ainda mais um Deus, né, encarnado, a encarnação, tanto a criação como a encarnação era um escândalo, era uma loucura para os gregos. Não, Deus, a divindade não se encarna. A divindade em si, per se, ela não é matéria, ela não pode se misturar com a matéria, né? Por isso, várias heresias do início do cristianismo tinham essa pegada, né? Por exemplo, a divisão, né, entre Jesus, homem, e Cristo, Deus. Então, para algumas dessas heresias, né, você tem, na verdade, a divisão, né? Não, Jesus é uma coisa, né? Ele se torna Cristo, ele se torna uma outra coisa quando começa o ministério, por exemplo, né? Ou propriamente a divisão, né, do Antigo Testamento, Novo Testamento, né?
separando a divindade material encarnada da divindade supranatural, uma coisa assim, né? Então, por isso que os primeiros cristãos, os apóstolos, os escritores, né, articuladores da Bíblia, né, inspirados por Deus, eles lutavam muito contra essa perspectiva, né? Você lê lá, por exemplo, em 1 João, né, o apóstolo escrevendo: amados, não acreditem em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha que interessante, nisso vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que viria, e que agora já está no mundo. Olha que interessante, né? Todo espírito que confessa que Jesus se encarnou, né, foi homem, matéria, é de Deus. Né? Por quê? Porque no contexto helênico, isso é inconcebível. Tá? A divindade e matéria não se misturam. Né? E é interessante. E esse reflexo, gente, começam a perceber aqui. Isso aqui tem um impacto muito grande até hoje, tá? Na concepção dualista de realidade, inclusive no seio da igreja. Então a igreja não é que lutava naquela época. Até hoje nós lutamos contra o dualismo matéria-forma, de diferentes maneiras, mas ele está presente ainda atuando, inclusive em muitas comunidades cristãs. Tá? Bom, avançando aqui, tá? Não temos tempo para explorar em detalhes, até porque meu conhecimento é limitado aqui, tá, gente? Mas, em linhas gerais, Doiver vai dizer que um terceiro motivo básico que se desenvolveu na cultura ocidental, tá? Especialmente no contexto medieval, foi, então, a síntese desses dois primeiros motivos, que é o motivo base matéria-forma, com o motivo cristão, criação, queda e redenção. E, para ele, o grande articulador do motivo medieval, natureza-graça, que tem uma equivalência natureza aqui com matéria, digamos assim, agora não mais forma, mas a ideia de graça, né, a ideia de sobrenatural aqui, foi o Tomás de Aquino, tá? O escolasticismo, de uma maneira geral, Tomás de Aquino, né? Então, essa síntese da filosofia grega e cristianismo, especialmente no caso de Tomás de Aquino, com Aristóteles. Tá? E aí, nós temos uma imagem mais ou menos assim, tá? Isso aqui depois o próprio Francis Schaeffer, né, para nós que somos Labri, importante, ele bebe dessa tradição aqui na sua trilogia, tem uma articulação, quem já leu o Schaeffer, isso aqui está presente em Schaeffer também. Apesar do Schaeffer nunca ter lido o Doiver, mas como Schaeffer era um grande amigo de Hans Huckmacher, né, que era um doiverdiano, historiador da arte, ele bebeu muito disso aqui, né, trocaram muito ideia no Labri a respeito disso. Mas nessa síntese para Doiver, ela ganha uma nova cara nessa divisão natureza e graça, tá? E como o que significaria, né? Então é mais ou menos essa imagem aqui, ó. Você teria uma ideia de uma realidade sobrenatural, né? Onde Deus habita, a realidade angélica, e aí você tem a produção da própria teologia, e aí na natureza você teria os campos diversos, incluindo a própria filosofia, e você teria um grau, isso aqui eu sei que é bem polêmico, mas você teria um grau relativo de autonomia da razão. Tá? É por isso, inclusive, que seria possível, potencialmente, você, através da razão autônoma, ou de uma teologia natural, conhecer a divindade, conhecer a Deus, né? Mesmo sem ter, digamos assim, a iluminação da graça. Né? Então, nessa esfera relativamente autônoma, não absolutamente autônoma, existiria alguma potencialidade de conhecimento de Deus e do ser humano. Né? O próprio Schaeffer aqui comenta o seguinte: na visão de Aquino, a vontade do ser humano havia caído, pecado, né? Mas o intelecto não. Dessa compreensão incompleta da queda bíblica surgiram dificuldades posteriores. Com o tempo, o intelecto humano passou a ser visto como autônomo. Né? Não é que Schaeffer disse que Aquino via assim, mas isso com o tempo, né? Foi uma consequência. Essa esfera de autonomia que se desenvolve a partir de Aquino, Tomás, assume várias formas. Um resultado, por exemplo, foi o surgimento da teologia natural. Nessa perspectiva, a teologia natural é uma teologia que poderia ser desenvolvida independentemente das escrituras.
Tomás de Aquino certamente buscava a unidade e teria afirmado que havia uma correlação entre teologia natural e as escrituras, né? Schaeffer reconhece isso. Mas o ponto importante no que se seguiu é que se estabeleceu uma área realmente autônoma. A partir desse princípio autônomo, a filosofia também se tornou cada vez mais livre e acabou se separando da revelação. Né? É claro que você tem impulsos distintos. Aqui eu vou passar muito rápido, tá, gente? Eu vou pular essa parte. Você tem dois processos distintos, e Doiver identifica isso, né? Um no norte da Europa, através das categorias da reforma, digamos assim, e um outro movimento acontecendo aqui no sul da Europa, expresso no renascimento humanista, tá? Mas, em função do tempo, já são quase 10 horas, eu vou avançar aqui, né? Aqui nós temos Botticelli, Nascimento de Vênus, e aqui nós temos a expressão da reforma também, acho que, quem é esse artista? Bruegel, acho que é Bruegel, né? Flemish. Bom, olha o que Doiver comenta, então, gente. O futuro apresentava apenas duas opções, a partir, né, dessa articulação, então, natureza e graça, que você tem desenvolvimento do escolasticismo, né? Ele está falando da transição para um outro momento. Essas duas opções, ou se retornava ao motivo fundamental das escrituras da religião cristã, ou, em consonância com o novo motivo da natureza, separado da fé da igreja, estabelecia-se uma visão moderna de vida centrada na religião da personalidade humana. O primeiro caminho levou à reforma, né? Seria esse resgate da dimensão dessa visão, né, de criação, queda e redenção, da visão integrada de ser humano, da integração entre matéria e forma, se quisermos usar assim, né? O segundo caminho levou ao humanismo moderno. Em ambos os movimentos, os efeitos do motivo católico romano de natureza e graça continuaram a ser sentidos por muito tempo. Tá? Bom, e aí essa imagem que o Doiver usa, né, o próprio Schaeffer depois buscou isso aqui, é que com o tempo a esfera da natureza, digamos assim, nesse dualismo foi crescendo, né? Essa ideia da natureza engolindo a graça, né? Ou seja, e aí você começa a ter uma certa privatização da dimensão religiosa, né? Se antes se tinha esse dualismo, o entendimento sobrenatural como uma outra área igualmente válida, mas em tensão, em relação com a natureza, aqui você tem o aumento, então, da autonomia, ou da perspectiva de uma razão autônoma, da filosofia de seus campos, né? E a graça se tornando cada vez mais uma esfera minúscula, diminuta, né, da realidade. Então, a grosso modo, uma compreensão da realidade que avança com a modernidade, né? E aqui na natureza, então, você tem o ideal de personalidade humana, o ideal de ciência que surge aqui, e dá origem ao quarto e último motivo para Doiver da história do pensamento ocidental, da cultura ocidental, que é esse motivo da natureza e liberdade, né? Ou seja, então a natureza ela cresce em demasia, mas lembre-se que eu comentei, né? Esses motivos básicos são fundamentalmente dualistas em natureza, por definição. E a tensão que vai surgir é a seguinte: bom, se a natureza está crescendo, né? E o ideal de personalidade humana, de ciência, o escrutínio, por isso ali Leonardo da Vinci, né? O escrutínio da realidade humana cresce a ponto de nós acharmos que conseguiremos conhecer todas as coisas. Também cresce uma tensão que é a seguinte: bom, mas se nós conseguimos conhecer tudo e essa nova realidade moderna nos faz pensar que talvez nós conhecemos tudo, independentemente do Criador, por exemplo, aonde está, ou será que existe a liberdade humana? Né? Se tudo eventualmente será descoberto, desvelado, tudo pode ser compreendido, articulado pela lei natural, por outros padrões de forma de existir, existe de fato a liberdade humana? Então essa foi a tensão que deu origem, né, a esse motivo base, o quarto motivo base, né? O que então vai ser articulado da seguinte maneira: você tem então uma divisão aqui entre liberdade e natureza, né? Então começou dentro da própria modernidade, você vê isso expresso, por exemplo, no movimento romântico, né? Enquanto esse ideal de progresso, ciência, o século XIX, o seu auge, né, da ideia de progresso humano, de conhecimento, né, surgimento das próprias ciências sociais, né, Auguste Comte, Emile Durkheim estavam articulando a nova religião da humanidade com a sociologia, né, que agora não precisamos mais da metafísica, não precisamos mais da religião, superamos
a infância da humanidade, Freud, né? Agora a gente pode chegar a um conhecimento verdadeiro, unificado. E aí você tem, lampejos, né, rompantes de uma crítica a essa visão moderna, né? Tanto expressa no romantismo, né, na literatura, nas artes. O próprio Dostoiévski, né, que já leu na Memória do Subsolo, vai trazer essa ideia, resistindo à ideia moderna de que nós somos uma mera tecla numa engrenagem, né? Então ele resiste, nós vamos inclusive recorrer à loucura, se preciso for, enfim, né, tem essa ideia da ideia de buscar a liberdade humana. O ponto é que sem a visão cristã para Doiver, né, sem o motivo base da criação, queda e redenção, não há como explicar a liberdade humana. Porque, de novo, você só pode explicar a liberdade se você reduzir, operando dentro desse paradigma, desse motivo base de natureza e liberdade, reduzir a liberdade à natureza. E se você reduz a liberdade à natureza, você tem um determinismo. Você não tem mais liberdade. E essa é a grande tensão moderna, e vai lá, pós-moderna, se quisermos colocar assim, né? Num sentido, eu poderia dizer, claro, que as tensões já estão presentes na própria modernidade, mas a natureza, essa concepção seria bem moderna, se quisermos forçar um pouco a barra, a liberdade seria essa ideia mais, essa tensão pós-moderna que é introduzida, se é que vocês me entendem, né? Vamos lá. Então, no campo da natureza, você teria isso, né? Você teria o universo da ciência, de uma maneira geral, você teria um universo fechado, um closed universe, né? O que o Charles Taylor lá chama de o immanent frame, né? O arcabouço imanente, né? Não existe realidade sobrenatural, tudo que existe é a partir da dimensão material. Você tem a razão humana operando, leis de causa e efeito, você experimenta a morte, mas tem falta de significado, porque essas coisas se encerram em si mesmas, né? E nesse motivo da liberdade, você teria o universo, então, algum significado, ainda que ele seja desconectado da natureza, então muitos vivem nessa tensão, né? Você tem o prazer, a irracionalidade, experiências, uma experiência final de significado, né? E aí eu introduzi um Schaeffer ali, me desculpem aí os mais puristas do Doiverdianos, mas essa seria para Schaeffer o que ele chamou de a linha do desespero, né? Então muitos indivíduos viveriam a sua vida, e comunidades viveriam a sua vida nessa tensão. Então o sujeito, ele trabalha, por exemplo, né, ele vive uma vida nesses dois mundos e eles não conversam, né? Então pensa num sujeito que opera dentro de categorias racionais do seu trabalho, por exemplo, né? Sei lá, o contador, vou dar um exemplo assim, né? Que vai lá durante a semana, vai trabalhar, operar, né? Operar ali a partir da dimensão econômica, da matemática, da questão jurídica, e vai habitar dentro desse universo fechado, um exemplo, né? Que tudo opera com causa e efeito, e precisa acontecer de uma determinada maneira, mas não necessariamente isso tem conexão com o significado, com a liberdade, com o que é a vida. Então, precisa achar experiências que façam sentir vivo, né? Então, né, a pessoa vai buscar, talvez, numa experiência sexual, ou na própria arte, buscar algo assim, né? Ou no culto, né? Então, assim, a semana não tem significado, ela opera de uma outra lógica, e o domingo é o dia que eu me encontro de fato, né? Onde eu encontro sentido para as coisas. Mas o ponto nesse dualismo as coisas estão desconectadas, elas estão em tensão, né? O tempo inteiro. E aí o próprio Schaeffer usa essa ideia de um salto de fé, né? Então, os indivíduos saltam em termos de fé para tentar dar algum sentido à realidade lá. Mas o ponto é esse, gente. Sem a conexão, sem a ideia do Criador, né, que nos dá, ao mesmo tempo, a capacidade de viver no mundo, na natureza, na ordem criada, e ter um corpo, né, que ao mesmo tempo nos dá um grau de liberdade, nós não conseguimos explicar a liberdade. Nossa tensão natureza-liberdade sempre precisa reduzir uma coisa a outra. Apliquem aos temas diversos, gente. Pense na discussão de gênero hoje, tá? Olha só. Ela opera muitas vezes nesse dualismo natureza-liberdade, né? De um lado, talvez alguns no campo da ciência dizendo, não, tudo pode ser, de repente, reflexo dos genes, da biologia, digamos assim, né? Não teria nada de dimensão cultural, que seria a liberdade, e outros querendo reduzir a natureza à liberdade, né? Não, tudo é construção cultural, tudo é
é algo que é arbitrário, não tem conexão. Então, essa integração entre esses dois universos, ela é muito mais difícil, né? Eu comentei antes, a discussão mente e cérebro tem a ver com isso também, né? A própria discussão agora com o IA, humanoides, né? O transhumanismo, a singularidade, a gente poderia colocar aqui também, né? Me parece que esse é um ponto, né? O Harari e outros, né? A ideia, eu tenho chamado disso, né? Que o cogito ergo sum, penso logo existo, de cartesiano, tem se transformado no computo ergo sum, né? Eu computo logo sou, uma redução do humano, da liberdade à dimensão dos dados, enfim, né? De novo, a dimensão da natureza, se a gente quiser, tá? Mas basicamente seriam esses, gente, os motivos básicos, né? Grego, matéria, forma, esse medieval, natureza e graça, o moderno, natureza e liberdade, e claro, o cristão, criação, queda e redenção, tá? Aqui tem algumas obras, né, que eu coloquei aqui, todas traduzidas já ao português, né? Essa primeira obra não, né, que é a introdução do Chaplin sobre Doiver, né, ali. Carl Bicker já foi, né, Contornos da Filosofia Cristã, o próprio Doiver, Raiz da Cultura Ocidental e No Crepúsculo do Pensamento também. Tem outras obras, mas essas seriam fundamentais para quem quiser começar. Onde começar, né? Quem está se perguntando, onde é que eu começo? Eu nunca li Doiver. Começa por aqui, né? Eu começaria no Crepúsculo do Pensamento, por exemplo. Acho que é uma obra bem fundamental para iniciarmos. Ok, gente? Para a apresentação por aqui. A gente tem um tempo aí para poder conversar também. Obrigado. Muito obrigado, Josué, pela apresentação. Foi uma excelente apresentação, bastante clara, né? Muito inspiradora. Eu sempre gosto de falar e escutar sobre a história, né? Ainda mais da perspectiva cristã. Então, agora nós passamos para a parte, né, das questões, da discussão, do debate, né? E aí, alguém gostaria de se manifestar, colocar alguma questão, algum comentário? Daniel levantou a mão. Daniel, por favor. Olá, Josué. Olá a todos. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela exposição, muito clara. Eu cheguei aqui um pouco atrasado, mas deu para pegar muito bem. Eu gostaria de saber a respeito do porquê que o motivo base cristão ele é integral e por que ele não é dialético. Porque me parece haver uma tensão aí entre criação, queda e redenção. Né? Então, a minha dúvida é essa. Por que é integral e se realmente não há essa tensão dialética, né? Como o Doiverd diz que há nos outros motivos. Tá bem. Não sei se me fiz entender. Claro, obrigado, Daniel. Bom, vou colocar a minha impressão aqui, tá? Você comenta aí se é por aí mesmo, se conseguir tocar no cerne sua questão, ou se não, né? Se não, tudo bem também, né? Mas, Daniel, bom, em um sentido, tá? Eu diria duas coisas, até onde eu entendo o Doiver, tá? Ele tem uma dimensão dialética, sim, se dialética aqui entendida como um processo de transformação e desenvolvimento, tá? Então, ele tem, Doiver não nega que existe progresso, e deve haver progresso, e desenvolvimento e mudança, tá? Inclusive no desenvolvimento cultural, né? A gente percebe isso como algo que está arraigado na tradição judaico-cristã, né? Então, por exemplo, a gente fala muito isso na teologia, né? Essa ideia de que o mundo, né? E isso tem a ver com o pensamento também, com o próprio fazer filosófico. Ele começa como um jardim e termina numa cidade, né? Ele começa no Éden e termina com a Nova Jerusalém. Então, não é assim. A tradição cristã não é simplesmente uma conservação do jardim, né? Até que vamos destruir a cidade, acabar com Babel e deixar, né, a nova criação não é uma mera volta ao jardim do Éden, né? Nós temos um processo, se quisermos chamar assim, né, dialético, tanto em termos culturais quanto em termos de ideias, de mudança, né? Então esse é um ponto, tá? O outro por que ele é integral? Por mais que haja esse processo, não é possível entender a redenção sem entender a criação. A obra, né, eu acho que essa é muitas vezes a tensão para muitos cristãos que vivem, talvez, num contexto dualista de fé, é que percebem a obra de Cristo como uma ruptura radical com tudo, né?
Então, Cristo vem para inaugurar, de fato, algo que não tem relação com a sua criação. Ora, na perspectiva cristã, o mundo foi criado através de Cristo, através do Filho. Então, por isso que é somente o Filho que pode redimir todas as coisas, né? Então, o Filho está redimindo a sua própria criação. Ele está trazendo novidade, e aí tem um processo dialético? Sim. Mas ele não está trazendo algo que é totalmente desconectado com a realidade anterior. Tanto é que a crença cristã articulada na ideia da ressurreição do corpo tem a ver com isso. Não é assim um aniquilamento do que já houve e algo novo. Não. Nós vamos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou no seu próprio corpo. Ele não teve um corpo absolutamente diferente. Claro que em qualidade, sim. Mas os discípulos assim o reconheceram, né? Claro que eles tiveram eles tocaram as suas feridas, né? Ou seja, a continuidade na nova criação também. Por isso que ele é um processo integral nesse sentido, porque ele está em conversa, em conexão, né? Então a criação e redenção não são polos opostos, mas é uma obra de recriação. Mas a criação original é boa, claro que ela é maculada pelo pecado, mas ela continua sendo boa. É nesse sentido que ela é integral. E também integral porque quem nos dota da liberdade de ação no mundo é o próprio Criador. Nós somos a sua imagem, co-criadores. Ele é criador, ele é criativo, nós somos criadores, nós somos criativos. Nós não criamos ex nihilo, do nada, mas nós criamos a partir da capacidade que ele nos dá, né? Então, assim, é bom ter um corpo, é bom ser matéria, né? Acho que numa espiritualidade muitas vezes dualista, para muitos cristãos, né? Tem muita gente que gostaria de ser um anjo, mas nós não fomos criados para ser anjos, nós fomos criados seres humanos. Então, uma recuperação de uma antropologia bíblica nos ajuda também nessa integralidade, né? Mas então tem isso, tem a dimensão integral, mas tem um pouco da dimensão dialética também. Não sei se toco na tua questão aí, Daniel. Sim, muito obrigado. Muito interessante, Josué, essa questão, você comentar do aspecto encarnacional, né, do ser humano, né? É interessante, eu estudo e me interesso por antropologia filosófica e teológica, né? Tem o Adolf Hennick, que é um autor escolástico luterano do século passado, né? Interessante, na definição geral do ser humano, ele coloca, né, que o ser humano é justamente esse composto de alma racional e corpo orgânico, e ele enfatiza tanto em corpo quanto em alma é a criação de Deus, né? Sim. Aqui a gente está ali nos seres intermediários do ser, né? Então, nós somos criados para ter corpo e estar no mundo também, né? Sim. Mas retornando aqui às questões, né? Só uma questão, Guilherme, desculpa. Acho que talvez seja importante, Josué, esclarecer conceitualmente o fato de que o cristianismo ele não nega a dualidade da realidade, né, em muitos sentidos, né? Mas ele não promove um dualismo, né? Que é justamente essa radicalização, né? Colocar em dois polos que não se relacionam, né? Então, se lá na Grécia a gente tinha, então, os deuses que não colocavam a mão na massa, né? Tanto que Zeus chama Prometeu e Epimeteu para fazer a humanidade, porque ele não quer tocar no barro, né? Né? Ele dá a ideia, mas ele não quer fazer, né? Ele não quer se misturar, né? Ele quer se entreter com aquilo, apenas vendo o Titã lá fazer a humanidade, né? Então, a gente tem um dualismo muito forte, muito marcado a partir dessa herança grega em toda a sociedade ocidental, né? Em todo o mundo ocidental, mas o cristianismo faz a integração justamente tirando o ismo da coisa, né? Claro, não é dualismo, né? É dual, mas é dialogal também, né? Claro. Né? Não, perfeito, acho que é por aí mesmo, já. Isso, e Doyle reconhece esses aspectos distintos da criação, né? Acho que esse é um ponto, né? Claro que nós temos uma dimensão, ele fala dos aspectos lá, né? São 15 aspectos, mas você fala de dimensão biológica, orgânica, aspecto cultural, social, jurídico, ético, enfim, nós somos compostos de todas essas coisas, né? Não é, elas fazem parte. O ponto é que nós não somos reduzidos a nenhuma delas. Aí toca no comentário do Guilherme ali também sobre a dimensão antropológica, né?
para os gregos, a definição antropológica é simplesmente essa alma racional, né? Mas aí você tem a dimensão orgânica aí que introduz também. Mas eu diria mais, eu acho que a gente precisa recuperar no cristianismo essa ideia de nós somos o quê? Imago Dei, né? E a imagem de Deus. E essa Imago Dei, eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Isso tem um insight de Doiver muito importante. É porque nós somos Imago Dei, é que nós não somos reduzidos a nenhum aspecto da criação. Porque em Doiver, a definição, olha que interessante, ele define o eu, o ego, né, o self, como nada em si mesmo, afora as suas relações. Então o eu, ele é um eu sempre relacional. Isso é muito Martin Buber também, tá, gente? Esse pensamento judaico lá, né, do eu, tu, né? Mas nessa relação, em última instância para Doiver, com o nosso Criador, e também uns com os outros, né? Claro. Mas com o nosso Criador, percebam, se nós estamos em relação e nós espelhamos a imagem de Deus, Deus não pode ser reduzido a nada. Portanto, o próprio ser humano, como imagem do Criador, ele não pode ser reduzido. Então, nós sim participamos de uma realidade que é físico-química, biológica, sociológica, cultural, jurídica, econômica, estética, tudo isso. A gente pode fazer ciência, pensamento, filosofia a partir dessas dimensões? Claro, deve, né? O ponto é, para Doiver, quando uma dessas dimensões, né, se torna o fundamento útil para explicar, por exemplo, o ser humano, aí você tem uma idolatria, você tem um reducionismo, né? Enfim. Olha que interessante isso, né? Desculpa se eu estou tomando muito tempo, mas porque isso recai justamente nos diálogos entre ciência e religião, que a BC2 também promove, né? Porque a gente com certeza assume que a ciência ela tem muito a nos dizer sobre serotonina, dopamina e tudo mais, mas a gente tende a acreditar que a ciência não tem muito a dizer sobre felicidade. Né? Apesar de serotonina, dopamina, né, serem aspectos que compõem, né, aspectos bioquímicos da felicidade, né? Mas, por outro lado, a gente também diz que a religião não tem muito a dizer sobre serotonina e tudo mais, mas ela tem muito a dizer sobre felicidade, né? Sim. Então, e se a gente assume apenas um lado da coisa, aí sim a gente recai em reducionismo, né? Se a gente assume que a ciência tem a dizer sobre felicidade, então a gente está sendo cientificista, né? E se a gente assume que a religião tem todas as respostas, inclusive físicas, né? E no aspecto da natureza, aí a gente também está sendo reducionista, né? Claro. Esse é um ponto que muita gente não percebe, né? O Doiver usa o termo lá latino, né? Fides, né? O fideísmo, né? Muitas vezes você pode ter um reducionismo fideísta, ou seja, você acha que tudo tem que ser reduzido à fé, ao aspecto da fé, né? Então, a pessoa está na igreja, né? Claro, desde uma coisa mais extrema, né? Não vou tomar remédio porque não é coisa de cristão, né? Claro, isso é uma coisa bem extrema, mas muitas vezes você também não quer mobilizar, para entender esse fenômeno aqui da cultura, só vou ler a Bíblia, né? É uma espécie de fideísmo também, né? Então, acho que é importante observar isso também, né? Sim, muito bacana. Obrigado, Jean, pelos comentários. Lembrando que o espaço é aberto não só para questões, mas para comentários também, né? Para quem quiser contribuir com a discussão, né? Mas esse aqui é um espaço aberto. Como o Jean falou também, quem quiser colocar as questões nos comentários, né, nas mensagens, pode mandar também, que a gente lê. Inclusive, o João Pedro Sartori, ele fez uma questão aqui no chat, que eu passo a ler agora, né? Então, ele diz, bom dia, gostaria de saber qual seria a relação dos motivos base com os reducionismos dentro da teoria dos aspectos modais. Exemplo, parece que o motivo grego, forma, matéria, está relacionado com o reducionismo da realidade aos aspectos físicos e lógicos. Como funcionaria essa relação, tanto nesse como nos outros motivos base? Não, é por aí mesmo, João. Você pegou bem, na verdade, essa é esse é o ponto, né? Os aspectos modais em Doiver, eles se relacionam aos motivos base, né? A gente já talvez tocou nesse ponto, assim, mas em um sentido, os aspectos modais são essas dimensões, né, da experiência humana na realidade. Eles compõem, né, esse filtro, essa forma de experienciar o mundo. Nenhum deles
é um absoluto em si. Todos se relacionam, né? Todos compõem essa experiência humana, mas nenhum deles o é. O motivo base cristão da criação, queda e redenção, é o que para Doiver encaixa aqui, né? Porque nos 15 motivos aqui, não tem nenhum slide sobre isso aqui, não vai demorar muito tempo puxar, mas o 15º é o aspecto da fé, o fides, né? O fiduciário. E para ele, esse é o aspecto de abertura, tá? É onde o coração se abre em direção a um dos motivos base, digamos assim, tá? Então tem tudo a ver. Para Doiver, se o motivo base, se o coração, se a fé é direcionada não a Deus, mas aos ídolos, né? Um motivo base reducionista, a consequência disso é que um dos aspectos vai ser elencado, e pode ser qualquer um em qualquer motivo, tá, João? Pode ser que o Forma e Matéria tenha uma pegada mais aí lógica, né, a física, matemática, pode ser, mas ele também pode operar dentro de uma dimensão reducionismo cultural, estético, jurídico, tá? Pode operar em qualquer um, mas o ponto é esse. Se o coração, né, se abre esse arrê específico, numa ideia de origem, para um motivo reducionista, idólatra, na linguagem teológica, isso vai causar uma redução na interpretação da realidade, né? Exemplo, vai lá, e muitas vezes pode acontecer também, eu vou dar um exemplo, de quando você usa um aspecto, tá? Você passa a interpretar toda a realidade a partir dele, né? Exemplo clássico, sei lá, se você tem um fundamento, né, bem clássico aí na contemporâneo, tá? Essa visão de poder, por exemplo, pegar aí uma escola de Frankfurt, um Michel Foucault, uma coisa assim, né, pós-estruturalista e tal, né, que você enxerga tudo como relação de poder, por exemplo, né? Então, o pessoal vai pegar qualquer campo e vai entender a partir de, né? Então, já vi muitos estudos, por exemplo, o pessoal vai estudar arte. Pessoal, o que é arte? Não, a arte é meramente um jogo de poder e influência, né, que não tem, digamos assim, um centro estético em si, não aponta para nada em si. Ele reproduz discursos dessa lógica dos jogos de poder, por exemplo, né? Então o pessoal vai lá fazer uma sociologia da arte, por exemplo. Vai entender, quem são as elites que controlam as galerias de arte, a produção artística dos artistas nas faculdades. E aí você vai reduzir o fenômeno artístico ao fenômeno sociológico, por exemplo, né? Você tem uma sociologia da arte. Quer dizer que toda a sociologia da arte faz isso? Não. Mas muitas vezes é uma tendência, né? Porque você acaba usando uma categoria para colonizar uma outra esfera, né? Então, os outros fenômenos seriam epifenômenos de um fenômeno, de um substrato maior, né? E isso acontece, essa relação, então, motivo, base e aspecto modal acontece o tempo todo. Essa é a chave aí do Doiver mesmo, por aí. Mais alguma questão, comentário? Se ninguém se manifestar, gostaria de colocar alguma coisa assim. Então, Josué, na sua apresentação, eu fiquei refletindo, né, sobre esses motivos, base assim, da história da humanidade, e atualmente tenho refletido a respeito, principalmente do filosofia da natureza, né, aristotélico, tomista, que de certa forma tem a ver com o meu projeto de doutorado, né? E uma das coisas interessantes que o Edward Feser coloca, por exemplo, é que há ainda uma certa, meio que indiretamente, uma certa finalidade que é assumida, mesmo na nossa visão de mundo hoje naturalista, cientificista, e parece que é uma coisa que permanece ao longo de todos esses motivos, é a questão da finalidade, né? Até mesmo, por exemplo, Heráclito, que lá nos pré-socráticos dizia que tudo flui, né, no certo sentido, não uma permanência, além da própria inconstância do ser, ele assumia que havia um logos, né, que estruturava essa realidade. Então, essa noção de cosmos, ela é diferente da noção de universo, porque no cosmos você tem tudo organizado, digamos assim, cada coisa está no seu lugar, porque ali é o seu lugar, então é uma finalidade. Mesmo quando a gente perde isso na modernidade, a gente abandona a causa final, né, parece que as coisas ainda elas desempenham alguma função, elas são com vistas a alguma coisa, por mais que a gente exclua Deus como causa final dessa equação, né, até mesmo como você mostrou na
na citação do Dawkins, né, parece que mesmo assim, se você assumir o evolucionismo, fala, não, a vida surgiu através de um processo aleatório, mas é um processo, digamos, natural, tem uma certa regularidade, uma coisa, e eu acho que sem finalidade você não consegue nem fazer ciência, né, por mais que a ciência hoje reconheça seus limites epistemológicos, né, eu acho que desde da crítica da indução feita por Hume, né, que nós temos hábitos na natureza, que ela se comporta sempre da mesma forma, né? Eu posso esperar que o sol amanheça, né? Ou seja, ele nasça no outro dia, apesar de eu não poder confirmar se ele vai nascer ou não, mas tudo tem uma regularidade, né? E parece que as coisas se comportam dessa forma, porque elas, de certa forma, teriam que ser assim, não no sentido de há uma necessidade, um artífice hoje na compreensão contemporânea, mas porque as coisas, elas parecem ter uma certa finalidade, né? Então, essa noção de fim, de finalidade, parece que ela ultrapassa toda essa linha do tempo, desses motivos, né? Eu acho que aí também é um ponto onde o cristianismo, ou a teologia, ou a filosofia cristã pode tocar justamente na finalidade, né? Discute essa questão. Como é possível um mundo organizado, ordenado, você consegue levantar certas regularidades, analisá-las, explicá-las e prever o futuro a partir disso? Como você pode explicar isso se não há uma causa final última, né? Por que as coisas... senão o mundo seria caótico, né? E não sei o que você pensa sobre isso. Ótimo. Não, obrigado aí por ser apanhado. Muito, muito interessante, né? Não sou um grande conhecedor dessa área, da discussão específica sobre isso, mas me parece, ouvindo o teu comentário, assim, fazer muito sentido, né? Até por isso eu coloquei aquele slide, talvez no início lá, que não é uma linguagem tanto do Doiver, assim, tá, gente? A ideia do telos, né? Do significado, da finalidade, né? Mas eu acho que tem todo sentido, porque acho que ressoa, né, com o tema, vai lá, de maneira mais ampla do cristianismo, que é essa ideia de que, a gente estar a gente habitar o tempo tem a ver com isso, né? Com dar significado. Se você fala de ideia de origem, de arre, de história que passou, ela sempre está conectada com uma ideia de futuro, né? De telos, né? E por isso que eu comentei, né? Aquele insight ali também pessoal do arete, né? Do presente. Então, acho que a gente, sim, quando a gente dá significado à realidade, através dessa ideia de origem, por exemplo, porque não é só a ideia de origem de como aconteceu, é por quê, né? O sentido. Então, na ideia de arre, já está implicado uma ideia de finalidade, né? Qual o fim? Eu fui criado por acaso, né? Uma série de fatores, ou, não, tem uma divindade que planejou e tal. Isso implica também um ser, né, um porquê, né, um horizonte de sentido. Acho que esse é o ponto, né? E sem esse horizonte de sentido praticamente muito difícil, se não impossível, habitar a realidade, né? E eu acho que esse é o ponto em Doiver, em outros, apontar isso para ele o que é sentido de ser religioso, né? Dar significado, implicar, imprimir significado a partir de estar no mundo, né? Eu acho que é por aí, acho que faz muito sentido. De novo, não conheço as discussões específicas, que bom que você está fazendo um trabalho aí nessa área, né? Pesquisando autores que trabalham essa questão, mas me parece ressoar, me parece fazer muito sentido mesmo, né? Não, beleza, obrigado. Esse é um tema que me motiva, assim, né? Eu tô passando por isso, uma questão meio paralela na pesquisa, porque eu tô mais na filosofia da mente, né? Lidando com essa questão lemorfista aí, querendo ou não, a gente traz essa questão da finalidade para discutir, né? Sim. Mas muito obrigado pelo comentário, pela resposta. Alguém mais gostaria de se manifestar, para fazer alguma questão, algum comentário? Bom, parece que não temos mais nenhuma questão, nenhum comentário, né? Dessa forma, Josué, você gostaria de fazer algum comentário final, alguma observação, algo desse tipo? Jean também.
Eu ia só pedir para o José compartilhar de novo ali a capa, só para eu tirar um print da tela aqui para mandar depois no grupo lá. Mas é sim, é verdade. Obrigado por lembrar, gente. Uma questão mais... Será que eu consigo mandar o print aqui no chat para você? Posso compartilhar a apresentação também, né, gente? Não tem problema. Deixa eu ver aqui, ó. Só para mandar lá no grupo mesmo. Tá, peraí. Deixa eu compartilhar aqui, então. Tá. Tá aqui. Desculpa, tá desatualizado também, porque isso aqui, né, de novo, eu apresentei num outro contexto, né, gente? Isso aqui tem tudo em português, acho que o Jonathan Chaplin não foi traduzido ainda, né? Não sei se alguém sabe, acho que não, né? Acho que não. Não, essa obra aí, né? Tá. Eu não falei também, gente, mas o Guilherme comentou no início ali, né? Mas eu também publiquei uma obra introdutória ao Doiver, né? Aqui chamada Reformai a Vossa Mente. E aí tem um capítulo lá também que eu lido com essa questão dos motivos base, né? De maneira introdutória. Então, quem quiser, talvez, iniciar a sua jornada aí com essa obra, né? Se chama Reformar a Vossa Mente, a filosofia de cristã de Doiver, né? Também... Conselho, inclusive, já li. Olha aí, ótimo. E também dizer, uma alegria poder compartilhar essas ideias, né, gente? Talvez deixar o convite também, a gente tá, né? Eu sou obreiro com minha esposa do Labri, aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós... fazemos atividades regulares, né, recebemos hóspedes, inclusive, agora temos uma bênção de uma propriedade para poder receber hóspedes por um tempo de estudo, né? Então, quem quiser vir aí tomar um café, falar mais sobre Doiver e outros assuntos, e trabalhar um pouco, tem bastante grama para cortar, tem 7 ovelhas aqui para cuidar, pode vir também, tá? Fica o convite, pode olhar, vou colocar aqui o site do LabriSul, né? Ele está um pouco desatualizado em relação, não aparece a mudança ainda de endereço, mas está convidado. E semana que vem a gente vai ter a conferência do Labri Sul, aqui em Novo Hamburgo, uma cidade próxima de Porto Alegre. Aí está com inscrições abertas ainda até quarta-feira, né? Quem quiser, a gente vai falar sobre o legado de Labri, falar sobre Schaeffer, Huckmacher e outros autores aí, está convidado também. Mas, por hora é isso aí. Muito obrigado. Que bom, fico muito feliz por compartilhar esse momento com vocês, pessoal. Muito obrigado, José, pela apresentação, pela palestra. Obrigado a todos e todas que assistiram, participaram, que estão aqui. Né? Então, dessa forma, acho que nós encerramos a reunião de hoje, né? Acho que foi bastante edificante. Então, que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês. E fiquem atentos à nossa programação, né? Ainda temos bastante coisa para ver, bastante coisa para discutir. É sempre um prazer poder ouvir, falar sobre essas questões tão caras para a sociedade, para a igreja, né? E para a BC2, né? Deus continue abençoando o nosso trabalho, o seu trabalho, Josué. E é isso, pessoal. Encerramos aqui por hoje. Muito obrigado. Deus abençoe.